Saudações alviverdes a todos. Eu sou o Conrado Cacassi e vamos começar mais um React, mais uma coletiva pós-jogo do professor Abel Ferreira, que ontem comandou o time num empate ruim. Palmeiras foi muito mal ontem em Bragança Paulista. Teve 15 minutos iniciais, depois os 15 minutos finais, mas ali na consistência do jogo, o Palmeiras foi muito mal. E parte desse mau desempenho, boa parte desse mau desempenho, na nossa opinião, se deve às decisões tomadas pelo professor Abel. Os 2 pontinhos deixados na mesa ontem, eu coloco na conta do professor Abel. E continuamos fãs absolutos do professor Abel e queremos que ele continue no Palmeiras até 2090. Mas ontem ele foi mal. E a gente precisa falar. Não tem problema nenhum nisso. Mas vamos ver o que ele fala. Vamos ver o que ele achou. Se ele viu alguma coisa errada, se ele está achando que foi tudo certo. Lembrando que essa coletiva, como todas, é concedida logo após o fim do jogo e depois ele também pode mudar de ideia. Vamos esperar, né? Falando para ele mudar de ideia sem nem ter visto a ideia dele, né? Vamos ver o que ele falou. Jornalista que só gosta de confusão. Você não viu, eu fui direto, eu saí. O Caixinha veio atrás de mim tentar cumprimentar-me. O Caixinha sabe que a primeira coisa, o Caixinha e todos vocês e todos os treinadores brasileiros sabem que eu só cumprimento os treinadores ou no início do jogo, quando nos encontramos no gramado, ou quando nós estamos em baixo e eu cumprimento no túnel, cumprimento os jogadores. Não vi, mas acho que o Caixinha pode falar melhor que eu não vi. Acho que é uma pergunta que vocês podem fazer ao treinador deles. Coisas de futebol, eu respondo às perguntas do jogo, se vocês quiserem, isso é uma coisa que não me interessa. Abel, boa noite. Algo que a comissão técnica sempre preza nesse time do Palmeiras é a questão da intensidade. Peraí. Coisa errada aqui. Bom, começou aparentemente uma pergunta sobre a confusão que teve ali no final do jogo. A edição da TV Palmeiras cortou a pergunta. Na hora da edição ali, eu acho que cometeram algum engano ali, foi sem a pergunta, não sei nem quem fez. Mas coisa de futebol, né? Alguém falou uma besteira, o pessoal tá nervoso, o Bragantino tá para cair, ou tá lutando para não cair. E Gabriel Menino fala umas besteiras também, a gente sabe. Mas eu até agora estou sem saber o que aconteceu. Eu revi ali as cenas da confusão e eu não entendi nada. Claro, a câmera de longe não capta o som. Alguém falou alguma besteira ali. Basicamente foi isso. E hoje me pareceu que o time demorou para colocar essa intensidade aqui no jogo. Primeiro tempo mais cozinhando e me pareceu que essa intensidade ela só foi aplicada no jogo depois da entrada do Estevão e nos minutos finais. Por que o Palmeiras teve essa dificuldade hoje de colocar intensidade, que é algo tão importante que você destaca no trabalho? Eu tenho uma opinião diferente da tua. Do outro lado temos um adversário que está a fazer pela vida, porque sabe que se dormir um pouquinho pode ser divisão também. Portanto, não jogamos sozinhos, o adversário também conta. Não nos podemos esquecer que este adversário, o ano passado, lutou com o Palmeiras até às últimas jornadas para ser campeão, com o Palmeiras, com o Botafogo, com o Bragantino, com o Grêmio. Enfim, está-me a faltar aqui outra equipa. Tem o adversário aí, que nos fechou muito bem os espaços, que defendeu de outra maneira que costuma defender, que jogou na primeira parte mais no nosso erro, na minha opinião. Mas eu acho que fica muito bem claro, as grandes oportunidades de jogo são nossas. Na primeira parte estou-me a lembrar destas e nós sabemos que estes jogos aqui, sobretudo, temos uma na cabeça do Lopes, temos uma na cabeça do Maurício, temos uma nos pés do Rony. Ele está falando de 4 chances aí. Só uma foi no primeiro tempo, que foi aquela do Flaco, cruzamento do Veiga. Depois, todas as outras, foi nesse período que o repórter falou, foi depois da entrada do Estevão, foi naqueles 15 minutos finais. Então faz sentido o que o repórter perguntou.
e temos esta última em que o Dudu rematou e o goleiro deles segurou o empate. Acho que mais um jogo que se resume em eficácia, apesar do Palmeiras ser das equipas que mais golos faz. Acho que hoje, nestas 4 que criamos, deveríamos ter feito o golo. Não fizemos, saímos com um ponto. Abel Felipe. Vamos lá. Criamos 4 chances e não fizemos, faltou eficácia. Beleza. Mas 4 chances... teve outras chances também, só que não tão claras, né? Teve aquele chute do Murilo, teve um chute do Maurício para fora, teve um chute do Aníbal, chances menores. As chances aconteceram, só que o Palmeiras não é um time que cria tão pouco. Então, o Abel até falou, somos um dos melhores ataques do campeonato. Até ontem éramos os melhores. Como ficamos no branco ontem, o Botafogo marcou, o Botafogo passou na nossa frente também nos gols pró. Mas é o segundo melhor ataque, é um grande ataque do campeonato. Por quê? Porque cria bastante. Porque cria 12, 15, 20 finalizações por jogo. E ontem não conseguiu criar esse volume. Então, o número de gols é produto do número de chances que você cria. Se você cria pouco, você vai marcar pouco ou não vai marcar. Ou às vezes você chuta 5 vezes no gol, as 5 entram. Mas isso são exceções. A gente não pode se pendurar nas exceções. O Palmeiras, de fato, criou muito pouco ontem. E acho que não dá para pôr na conta de o goleiro fez uma grande partida, nossos atacantes erraram, faltou eficácia. Não, faltou criar. Faltou criar mais. Porque se cria mais, a chance da bola entrar é maior. Então, e aí que eu queria que ele explicasse. Por que não criou? Por que o Palmeiras, até os 15 do primeiro tempo, foi bem, estava jogando com paciência, rodando a bola, achando espaço, e depois começou a atacar só para a esquerda? Por quê? Por que demorou tanto para mexer? O que faltou ficar claro na cabeça do Abel para ele falar assim, não, eu tenho que pôr o Estevão? E por que tirou o Maurício e o Veiga? Por que tirou os 2? Deixa um. Porque no final, 4 atacantes, maravilha. Estevão, Flaco, Rony e Dudu. Puta ataque. Quem que vai pensar o jogo? Quem que vai armar o jogo? Você tirou o Maurício, tirou o Veiga. Sabe quem que estava armando o jogo? Gabriel Menino. Vai ser mais difícil de sair o gol. E mesmo assim criando 3 chances. Mas vai ser mais difícil. E se tivesse feito isso antes e deixado o meia, a chance do Palmeiras ganhar teria sido muito maior. É fácil falar agora. Não. Falei durante a transmissão ontem, tá gravado. Pode ver. Felipe, Rádio Bandeirantes. O Botafogo aumentou a diferença agora para 3 pontos, uma rodada, mas tem um confronto direto ainda entre as duas equipes no Allianz Parque. A ideia é essa, para buscar o título mesmo, é deixar o Botafogo apenas com uma rodada de diferença para tentar decidir em casa. Essa não, é a ideia da comissão? A ideia não é essa. A ideia é jogar um jogo de cada vez, procurar somar os 3 pontos a cada jogo. Hoje não conseguimos, e se chegar ao final e o Botafogo fizer mais pontos do que nós, é dar-lhes parabéns. Acho que todos vocês sabem o investimento que fizeram. Vocês sabem, não é preciso estar a dizer, fizeram um investimento porque realmente o ano passado foi um ano em que não correu bem e neste momento estão à frente do campeonato por mérito. Parabéns para eles, chegar ao final e continuarem a jogar como estão a jogar, a ser eficazes como estão a ser. Nós vamos continuar a fazer. Não estou à espera desse jogo, estamos à espera um jogo de cada vez. Hoje era aqui no Bragantino, acho que no jogo inteiro fomos a equipa que mais criou, sobretudo as mais flagrantes. Infelizmente hoje não fomos eficazes como devemos ser, aceitar o resultado e seguir em frente. Boa noite, Abel.
Rodrigo Fragoso, TNT Esportes. Abel, em cima um pouco da questão de atitude competitiva, para entender qual a tua visão em cima desses números também. O Palmeiras, dentro do confronto, ele teve menos vitórias nos duelos aéreos, menos vitórias nos duelos no chão e desarmou menos vezes do que a equipe do Red Bull Bragantino. Teve menos perda de posse o time adversário. De um modo geral, você acha que isso influenciou para a equipe, inclusive, não conseguir render tudo que poderia? Eu concordo com o que tu estás a dizer. Acho que nos duelos o nosso adversário foi mais agressivo. Número de faltas que tu estás a dizer, não é isso? Não, número de faltas não especificamente. Duelos vencidos no chão, duelos aéreos e desarmes com bola rolando. Nossa. É como te digo, eu acho que o nosso adversário se defendeu muito bem. Eu respondi isso ao teu colega, que está exatamente ao teu lado, perguntou porquê da intensidade, não jogámos sozinhos, está aí a resposta. Eu ainda não olhei para os números como o teu colega olhou, mas os números valem o que valem. O que vale no final é os golos que entram nas balizas. Nós podíamos ter tido 10 oportunidades, sem 10 não conseguirmos fazer uma, não vai adiantar de nada. Portanto, ainda não olhei para esses números. O que te posso dizer é que, na minha opinião, nós merecíamos e deveríamos, pelo número de oportunidades que criamos, ter ganho o jogo. Não conseguimos marcar naquelas 4 oportunidades que tivemos. Eu vou-te voltar a relembrar: Lopes de cabeça, dentro da pequena área, Maurício dentro da área, Rony dentro da pequena área e no final um remate do Dudu em que o goleiro segurou o empate. Tudo o que tu quiseres dizer à volta disso, podes ir buscar o que tu quiseres. Como houve um treinador europeu que disse, eu sou pragmático, e ser pragmático é isto: em 4 tens que fazer golos. Se não fazes, arriscas-te a não ganhar, que foi o que aconteceu. Abel, Diego Pérez, da Rádio 102 FM aqui de Bragança. Vou insistir. Não é para ficar satisfeito que criou 4 chances de gol, sendo que 3 foi no abafa ali no final. Você não precisa chegar nesse funil do jogo nos últimos 10 minutos para ir com força total. É excesso de cautela. Aliás, o Palmeiras já deixou de conseguir resultados melhores em outros jogos por esse excesso de cautela. Então, eu posso falar principalmente dos confrontos contra o São Paulo, pelo Paulista. Pelo Paulista, não. Às vezes que o São Paulo eliminou a gente aí, fora a Supercopa, antes. Copa do Brasil. Final do Paulista, final do Campeonato Paulista, que eles saíram da fila em cima da gente. Excesso de cautela. Muito respeito ao adversário. Dava para ter colocado o Estevão antes, se não for por razão física, se não for por razão fisiológica, não tem por que ter colocado o menino só aos 22 do segundo tempo. Podia ter mexido no intervalo já. E não ter sacado o Veiga. Ou depois não ter sacado o Maurício. Então são essas escolhas do Abel que... Desculpa, tenho que questionar. Não concordo. E deixamos 2 pontos na mesa ontem. Podia ter sido melhor. Criou 4 chances. Tem que ter criado 10. 10 e entrar uma. Aí se não entrasse nenhuma, pô, aí é ok, mas se reclamar que de 4 não entrou nenhuma, se o Palmeiras cria 20 chances todo jogo, tinha que terminar 5-0 todo jogo. Certo? Porque a cada 4 tem que entrar uma, segundo o Abel. Então, se cria 20, tem que entrar 5. Tá certo a minha conta, não? Sempre que o Palmeiras joga contra o Bragantino, você acaba elogiando o time de Bragança Paulista. E o Bragantino não vinha de uma boa fase, não vinha de bons jogos. E hoje parece que mudou um pouco o chip. E você até já disse isso, né? Contra o Palmeiras, o Bragantino joga um pouco diferente. Você acha que isso aconteceu hoje também? Você pode repetir o que me está a dizer? Repetir? Contra o Palmeiras, o Bragantino joga com um pouco mais de entrega. Não é só o Bragantino. E na partida de hoje, o técnico Pedro Caixinha até mudou um pouco o jeito do Bragantino de jogar, baixou as linhas, esperou o Palmeiras, jogou no contra-ataque. Se puder falar um pouco sobre isso. Quero-te dar os parabéns porque és inteligente e foste capaz de analisar de forma correta o que aconteceu no jogo. Sim, eu disse isso, o Caixinha mudou um pouquinho e às vezes dar um passo atrás não quer dizer que seja defensivo, quer dizer ser inteligente em função da posição que ocupa e dos pontos que é preciso somar.
Mas dar os parabéns também aos que tratam da grama. A grama absolutamente extraordinária. Quando é para criticar, sou o primeiro a criticar. Quando é para elogiar, temos que elogiar. Top, parabéns a quem trata desta grama. Estava absolutamente espetacular. E como tu disseste, não fui eu que disse, foste tu que disseste, contra o Palmeiras há sempre um extra, não é? O teu colega disse, ganham mais duelos, vão mais, disputam no ar. É assim, eu não digo isso só de hoje, digo desde sempre. E nós temos, os nossos jogadores têm que estar preparados para isto. O Palmeiras já não é surpresa para ninguém, não é? A única surpresa é estar constantemente a lutar por títulos, o que é extremamente difícil, ainda para mais aqui no Brasil. Mas sim, os jogos aqui são sempre muito intensos, sempre muito disputados. Pena foi hoje, em função do número de oportunidades que tivemos, não conseguirmos sair daqui com um resultado diferente, mas sim, o Bragantino, desde que eu estou aqui no Brasil, sempre me habituou a ter um jogo positivo, a ter bons treinadores, a ter bons jogadores. É um clube que luta por princípios de cumprir aquilo que são as regras e um clube equilibrado, organizado, que não gasta mais que aquilo que pode, que gera muito bem a sua estrutura e não é por acaso que tem um grande centro de treinamentos, que vai fazer aqui um estádio novo. É um clube dentro de uma organização absolutamente extraordinária. O Abel sempre gosta de falar isso, né? Porque contra o Palmeiras os caras jogam mais. Claro que jogam mais. Primeiro que os jogadores querem arrumar um lugarzinho no Palmeiras. Então, jogar bem contra o Palmeiras significa poder ser contratado pelo Palmeiras. Pergunta para o Rômulo se isso não faz sentido. Então, é claro que vão querer jogar mais. E isso não é privilégio do Palmeiras. É privilégio de todos os times dominantes do mundo. Então, o Palmeiras no Brasil, o Real Madrid na Espanha, o Bayern de Munique na Alemanha, o Manchester City na Inglaterra. Os times que são os times dominantes têm adversários que vão jogar sempre, todos os adversários vão dar a vida. Então, ser o time dominante exige saber jogar contra esse tipo de adversidade. Então, eu não entendo que o Abel está reclamando disso. Ele está fazendo só uma observação, está pontuando, é mais difícil, tá? Mas estamos aqui para isso mesmo. E o Palmeiras sempre foi isso. Não é o Palmeiras do Abel. A Sociedade Esportiva Palmeiras é o maior vencedor do futebol brasileiro desde sempre. Então, desde sempre, os times, quando jogam contra nós, é assim. Não é de hoje. Não é agora só, depois do Allianz Parque. Sempre foi assim. Claro que na década de 80, mais ou menos. Mas, via de regra, jogar no Palmeiras, jogar pelo Palmeiras, sempre significou enfrentar adversários que vão com a faca nos dentes, como diria o Galvão Bueno. Então, faz parte. Eu acho que é o tipo de coisa que é chover no molhado fazer esse tipo de comentário, por mais que o Abel tenha ficado satisfeito com a pergunta do colega lá de Bragança, que estava mais querendo falar bem do time dele do que outra coisa. É normal, é uma coisa trivial na vida do Palmeiras. Abel, André Galassi do nosso palestra. O resultado de hoje põe fim na sequência de vitórias e vê a vantagem do Botafogo aumentar, embora que na prática uma vitória no confronto direto basta. Agora são mais de 10 dias sem jogos. Como trabalhar o anímico do time para não deixar que o resultado abale o mental do elenco? Não vai abalar. Nada. Vamos aproveitar para preparar a equipa, para continuar a melhorar os nossos processos, para melhorar na nossa finalização, para que os jogadores que têm jogado menos também possam recuperar e estar ao nível dos outros. Eu particularmente gosto destes minutos. Olá, Abel, Mário do Correio de Atibaia. Respondeu bem seco, né? Como fazer para não deixar o resultado abalar? Acho que quem fica abalado é torcedor, né? Fica frustrado, fica desesperado, escreve besteira na internet. O jogador, cara, assim, faltam 9 rodadas, tá 3 pontos, só ter confronto direto em casa. Vou me abalar.
Não se abala nada, continua ganhando os jogos. Você acha que o Botafogo vai ganhar 9 jogos seguidos também? Não vai. Vão perder pontos. Então, no final é que vamos ver quem tem mais. Nós temos que tirar esses 3 pontos. Essa é a nossa missão e temos 9 rodadas para isso. Em uma rodada a gente chega nesse objetivo. Nós temos 9 tentativas. Sabe? Vou entrar em desespero. Vou ficar esses 20 dias deprimido. Ai, Botafogo. Ah, porra. Pegando até o gancho, falando do jogo, pegando sua análise, qual que foi a maior dificuldade que o Bragantino, Palmeiras teve contra o Bragantino aqui? E assim, que você pudesse falar sobre isso, né? Se esse ponto que o Palmeiras sai de Bragança é favorável ou não para o Palmeiras? Assim, nós queremos 3 pontos, só levamos 1. Se é favorável, quando eu costumo dizer isto aos jogadores, quando não dá para ganhar, temos que somar pontos. Agora, as dificuldades, acho que a maior dificuldade foi o goleiro do nosso adversário, que esteve muito bem em momentos decisivos do jogo, sobretudo nos últimos momentos. Foi sempre uma equipa que se defendeu muito bem, sempre atrás da linha da bola, uma equipa que se fechou muito bem, como o teu colega disse. Houve aqui algumas mudanças naquilo que é a forma de jogar do Bragantino, e corretamente. O treinador tem que sempre andar à procura de soluções para ganhar, mas como te disse, eu acho que o maior adversário hoje fomos nós, em função da nossa ineficácia em relação às oportunidades que criamos. Essa é a minha opinião. O Cleiton fez 4 defesas, tá? Uma no chute rasteiro do Flaco, depois aquela tabelinha de cabeça ali no começo do jogo, um chute fraco, fácil em cima dele. Depois ele fez outra defesa que o chute foi em cima dele, um chute de fora do Murilo. Isso já naquela pressão final. Antes do primeiro tempo teve uma defesa no chute do Aníbal de fora, também foi em cima dele, uma defesa fácil. Aí teve essa do Murilo já na pressão final. E aí a única defesa mesmo, que foi na do Dudu, o último lance de perigo do Palmeiras aos 49 já do segundo tempo. O Dudu dá aquela furada, ele mesmo domina, conserta, dribla e chuta. A bola ainda desvia e o Cleiton vai lá no cantinho para buscar. Essa sim, uma defesaça. Foi uma defesa. Então fala assim, paramos no goleiro. Não. Se tivesse criado mais, fatalmente uma das bolas teria entrado. Boa noite, Abel. Olá. As jogadas no primeiro tempo, vocês criaram algumas chances no primeiro lance do jogo. Vocês uma jogada ensaiada ali na saída de bola. E aquele lance do Flaco é uma jogada que o Caio sai da defesa, ele avança pela esquerda, e depois a bola chega do outro lado. Isso não aconteceu tanto no primeiro tempo. No segundo tempo, o time ganhou mais chances ali, principalmente em drible, né? O Estevão e o Dudu aumentaram bastante isso. Você acha que faltou ter um jogador desse na parte inicial do jogo? Ou não necessariamente? Acho que o desafio foi ficando um pouco difícil ou um pouco diferente do que você imaginava. Olha, eu acho que podemos falar se os jogadores que entraram bem, poderiam ter entrado mais cedo, entraram no momento certo para criar as oportunidades suficientes para fazermos golo. Não foram suficientes. Que endossa a bola para dentro da área e nós falhamos debaixo do golo. Tens o próprio Dudu, que tem 2, uma que falhou o remate e a outra que vem para dentro e que rematou e que o goleiro do nosso adversário defendeu muito bem. E em relação a essas dinâmicas, nós o que procuramos alterar foi abrir bem os nossos pontas, uma vez que o Bragantino faz marcações individuais, nós estávamos à espera do Bragantino em marcações individuais e ele acabou por ter menos um jogador na primeira fase de pressão, que era um médio que saltava depois de juntar juntamente com os 3 médios, que juntava na frente com o Sacha para igualar a nossa saída. É o Lucas. O que nós procuramos fazer foi abrir bem aquela linha de 4 para conseguir movimentos interiores, combinações de corredor. Se criamos muito, como nós começamos a criar, não criamos. Também não estamos a jogar com uma equipa qualquer. Agora, desculpem, mas eu acho que nós criamos as oportunidades suficientes para poder fazer o golo e tudo o resto que nós andarmos aqui à volta é só para encher jornal. A verdade dos factos é esta. O adversário teve uma oportunidade e que, na minha opinião, é falta sobre o Murilo e nós tivemos 4. Nós não conseguimos...
É aqui que nós vamos discordar, Abel. Você está falando que foi suficiente. Eu vou falar, não foi suficiente. 4 chances não é suficiente para fazer um gol. Pode acontecer de entrar as 4, mas não é uma média. Você fala assim, 4 chances vai fazer um gol. Já vou falar de novo. Se o Palmeiras cria 20 chances, vai fazer 5 gols todo jogo, porque o Palmeiras cria 20 chances todo jogo. 20 arremates, 20 finalizações. Faz 5 gols todo jogo? Não faz. Então não é suficiente, tem que criar mais. O Palmeiras jogou só 15 minutos no primeiro tempo e 15 minutos no segundo tempo, contando acréscimo. É pouco, não é suficiente. Tá aí o placar, tá vendo o placarzinho aqui em cima? Tá aí, não é suficiente. Temos fazer, levamos um ponto e continuamos o nosso caminho. O Abel, tudo bom? Olá. Só quero fazer ainda mais um comentário. O repórter ainda perguntou, no primeiro tempo, o Palmeiras não forçou tanto pela direita. Não forçou pela direita. Por que ele não fala essa decisão do Palmeiras de jogar só pela esquerda, de se tornar tão previsível e ficar tão fácil de ser marcado? Só criou uma boa chance quando a bola foi para a direita, caiu no pé do Veiga, o Veiga suspendeu na cabeça do Flaco. Por quê? Porque balançou a defesa dos caras. Por que não fez isso mais vezes? Por que insistiu tanto com Caio Paulista, Felipe Anderson, sendo que os dois não estavam numa tarde feliz. Estavam errando a maioria das coisas que tentavam. O Bragantino conseguiu, às vezes, que quebrou a linha do sistema defensivo pelo lado do Giai, principalmente com o Mosqueira no 1 contra 1. Foi mais esse jogo que ele não entrou bem por conta da falta de experiência do lateral ou faltou perna mesmo para acompanhar essas jogadas individuais do Mosqueira? Não, todos nós sabíamos que o Bragantino, tal como nós também, mais agora vive de ações individuais dos pontas, e nós sabemos da qualidade desse jogador, sabemos também da qualidade do nosso GI. Se vocês olharem para a idade dele e perceberem já o que ele já fez, quando imaginarem este jogador com 25, 24, conseguem, esse é que é o segredo dos treinadores, dos diretores esportivos e dos presidentes, é ver o presente, imaginar um futuro construído em cima de equipa que possa ter presente e futuro. E isto é o que nós temos feito desde que chegamos. Se vocês prestarem atenção àquilo que é a dinâmica do nosso grupo, e é por isso, na minha opinião, que nós continuamos a lutar por títulos, é porque os jogadores têm sede de continuar a lutar por títulos como tem o treinador. Porque quando os jogadores, nós sentimos que os jogadores não têm essa sede, não têm essa fome, das duas, uma. Ou mudamos os jogadores, ou mudamos o treinador. É assim que funciona. Está bem? Obrigado, Abel. Tá? Obrigado, pessoal. Vamos lá. Eu concordo com essa última colocação do Abel. Acho que não falta vontade para os jogadores do Palmeiras, não falta postura para os jogadores do Palmeiras, que é o discurso predominante, né, na boca do torcedor quando acontecem partidas como a de ontem, em que faltou ao Palmeiras se impor. E isso não aconteceu por razões puramente táticas. Erro do Abel. E ontem o Giai foi muito mal. Foi uma tarde ruim. E, quem joga bola sabe, tem dia que você não tá bom para jogar bola. Não vai jogar do melhor jeito possível. O Pelé jogava mal. O Giai não é o Pelé, né? Então tá tudo certo. Sabe, o Giai fez um péssimo jogo ontem. E tudo certo, Giai. Vamos em frente. Não é por isso que vai virar bagre. Quer dizer, não deveria, né? Na cabeça de alguns vai, infelizmente. E aí a preocupação do Abel em proteger o seu jogador e em fazer questão de mostrar o quanto ele enxerga de potencial de evolução nesse menino. Tem 20 anos o Giai, 20. Ele é mais novo que o Vanderlan, ele é mais novo que o Gabriel, muito mais novo que o Gabriel Menino, que ainda são tratados como moleques. Se esses são moleques, imagina o Giai, o que é? E num país estrangeiro ainda.
Então, temos que ter calma com o Giai, sim, temos que ter muita calma com ele, tem muito potencial, vai crescer, fez já partidas muito boas. Ontem foi muito mal, foi horroroso. E tá tudo certo. Acontece, vida de jogador é assim mesmo. O que eu não vou concordar nunca é com essa conversa de que criamos o suficiente. Não criamos o suficiente. O 0-0 é prova cabal de que não criamos o suficiente. Teria sido suficiente se a bola tivesse entrado. Isso não é resultadismo, isso é lógica. Né? Não foi suficiente. Porque no calor do jogo, a bola pode entrar, pode não entrar. Pode entrar as 4 chances. Podia ter entrado. Não entrou, nenhuma. Tem que criar mais. Se criasse 10, aí provavelmente uma teria entrado. Eu vou insistir nisso até enquanto o Abel ficar falando A, eu vou falar B. Não concordo. Tudo bem. E viva a discordância. Né? Viva a liberdade de poder falar o que acha. Assim terminamos mais um React. Lembrando que não é o fim do mundo. Longe disso. Fica a frustração da gente ter sentido o gostinho da liderança por alguns minutos na rodada passada, e hoje a gente viu o Botafogo abrir de novo, mas abrir no sentido de que aumentou a diferença, mas a tarefa do Palmeiras continua a mesma, precisa ganhar todos os jogos. Antes, o Palmeiras precisava ganhar todos os jogos e poderia empatar um. O Palmeiras, ganhando do Botafogo, tinha que ganhar todos os outros e tinha chance de empatar um. Queimou esse empate ontem. Simples assim. A matemática é bem simples. Então, acabou. E tem 9 rodadas ainda. Quantas do Botafogo vai ganhar? O Palmeiras tem que ganhar a mesma coisa e ganhar o confronto direto. O Palmeiras tem que fazer a mesma coisa que o Botafogo. Na rodada passada, o Botafogo tropeçou em casa, entre aspas, contra o Grêmio. Que é jogo para ganhar, que é jogo para 3 pontos. Eles deixaram 2 pontos na mesa. Hoje foi a nossa vez. Ontem, né? Foi a nossa vez. E assim vai ser nas 9 rodadas. As 8 rodadas, né? Mais o confronto direto. Então, é rodada a rodada. Então, hoje já tem que virar a página do jogo contra o Bragantino e pensar no próximo. Qual que é o próximo? Juventude. Vamos pensar no Juventude, que ontem fez um jogo duríssimo com o Vasco. Duríssimo. Quem assistiu o Juventude e Vasco foi um jogo muito físico, muito pegado, de muita força, e o Juventude quase ganhou no final. Então vai ser um jogo bem chato lá no Jacone, e vamos precisar estar com tudo ligadíssimo para voltar de lá com 3 pontos. Vai ser uma pedreira. Quem quer ser campeão, pensa o quê? É facinho ser campeão, né? Que o Palmeiras ganha título todo ano. O torcedor começa a achar que é fácil, que é obrigação. Vamos lá, nosso papel é torcer. A gente segue torcendo pelo Palmeiras, torcendo pelo Abel, torcendo por essa equipe que já nos deu tanta alegria e continua nos dando. Né? E o nosso papel é... O que a gente é? Torcedor. Então vamos torcer. Torcer e incentivar o Palmeiras. Voltaremos amanhã, segunda-feira, às 20 horas, no Verdade ao Vivo. Vamos falar mais sobre o jogo de ontem em Bragança e também sobre toda a rodada. Um grande abraço a todos, muito obrigado pelo apoio, pelo carinho de sempre. Um grande abraço e saudações ao Viverdes.